Você leu o título do meu vídeo e deve ter pensado, que diabos? Mas eu vou repetir em alto e bom som. Livros são supervalorizados. Mas não me entendam mal, pequenos gafanhotos, antes de saírem comentando que é um absurdo eu, um integrante do canal literário, falar que livros são supervalorizados, vocês precisam entender que eu não estou falando das histórias que são contadas nos livros. Eu estou falando do livro, objeto físico. O que eu acho é que a gente chegou naquele tal ponto da glamorização dos livros. Cada vez mais eu vejo os leitores preocupadíssimos em tirar a foto perfeita para ir pro Instagram assim que chegou um livro, ou postar as fotos das estantes lotadas, ou às vezes nem tanto em grupos de Facebook, ou assistindo e fazendo aqueles tão assistidos mesmos book hauls, ou passando horas e horas vasculhando vídeos de bookshelf tour. E não acho que eu tô deixando meus colegas do cabelo literário de fora dessa questão não, porque né, as redes sociais estão aí pra provar. E as editoras, obviamente, não facilitam a nossa vida. Nomes como a Darkside ou a Zahar, entre outras, têm investido pesadamente em edições maravilhosas, de capa dura, colecionador, com tiragem limitada, por aí vai. E esse investimento não é sem fundamento, porque o que não falta são aficionados por livros para esgotarem eles na pré-venda. Ou até mesmo para ter todas as capas de Quem é Você, Alaska, por exemplo. Comprem nossos livros maravilhosos! Ostente-os! Faz o recalque bater na capa dura e voltar no triplo mortal carpado. É bem assim. E eu admito, é claro que eu adoro quando os livros são lindos e maravilhosos. Mas o que eu acho, de verdade, é que o livro é para ser lido e não para ser ostentado. E os autores, apesar de com certeza amarem ver suas histórias em edições maravilhosas, não querem que as suas narrativas virem objetos de decoração em uma estante. O que eles querem é que as pessoas desfrutem as histórias e, mais importante ainda, repassem as suas impressões para potenciais novos leitores. E é nesse ponto que eu acho que essa glamorização exagerou. Porque os livros deixaram de ser simplesmente portas para novos mundos e maneiras de convidar pessoas a se juntarem a nós em aventuras. Eles viraram bebês preciosos que precisam ser protegidos de tudo e de todos, que devem ser manejados com todo o cuidado do mundo. Porque se alguma coisa acontecer, meu Deus, eu nem sei o que eu vou fazer. Anarquia! Motim! Você não acredita em mim? Em junho de 2013 saiu um vídeo no Cabelo Literário chamado Por que não empresto meus livros? E ele já tá com mais de 20 mil visualizações e 200 comentários. E tá lá a prova. Eu não empresto meus livros pra ninguém, disse um. Ah, nos meus livros ninguém mexe, disse outro. Meus livros são meus xodós, eles são parte de mim. E por aí vai. Entende o que eu tô dizendo? Curiosamente, e acredite, eu perdi muito tempo da minha vida verificando isso, várias dessas pessoas que comentaram isso, comentaram em vídeos subsequentes que sentem falta de terem amigos e familiares próximos com quem conversar sobre literatura. Quer dizer, vamos combinar que tem um paradoxo aí? Como querer estimular e instigar o gosto por livros naqueles ao seu redor, se tudo que você tem para oferecer são palavras como ler é muito legal, viu? Ó, esse livro aqui é ótimo, mas não toca. E eu não nego, na minha adolescência eu sofri bastante com essa síndrome de nunca emprestarei. Mas a magia do mundo é que nós, seres humanos, temos a completa capacidade de visualizar algumas questões por novas óticas e quem sabe até mudar de opinião. No meu primeiro ano de faculdade eu fiz amizade com um menino chamado Thiago Baldin, que infelizmente eu não tenho mais contato hoje em dia, mas foi com ele que me deu um estalo nessa questão e eu vou contar pra vocês. Eu costumava ler muitos mangás e naquela época eu tava fissurado em X, da Clamp. E nesse mangá, X, existem dois personagens que apareceram previamente em um outro mangá chamado Tokyo Babylon. Ele me contou isso, porque ele também gostava bastante de mangá, e obviamente eu fiquei com muita vontade de ler. No dia seguinte, ele chegou com uma sacola, e nessa sacola a coleção completa de mangás de Tokyo Babylon, pra mim. No caso, eu achei que ele estava me emprestando, então eu falei, não, pode deixar que eu vou te devolver, com todo cuidado. Ele falou, não, não, Gabriel, eles agora são seus, porque minha família me ensinou que livros ganhos sempre têm mais valor para leitura. Ou seja, ele me deu a coleção completa de mangás sem pedir nada em troca. E isso mudou completamente a maneira que eu via os meus livros e os meus mangás. Obviamente hoje eu tô filmando na minha sala, porque meu quarto tá bagunçado e a luz tá ruim. Mas assim, se vocês olharem meus outros vídeos, eu nunca tenho muitos livros atrás de mim. Você sabe por quê? Porque eu leio e dou. Seja para amigos que eu acho que vão gostar do título, ou para creche, biblioteca, escola. Eu fico muito feliz de pensar que talvez, por eu estar fazendo isso, outra pessoa vai se adentrar e ter amor por literatura da mesma maneira que eu.
E eu não quero ficar com centenas e milhares de livros na minha casa, sendo que 99% desses livros eu não vou reler. Claro, existem sempre aqueles que são os preferidos, os xodozinhos, como por exemplo A Passagem, eu tenho uma versão autografada que o Danilo me deu de aniversário, ou então Jogador Número 1, que são livros preferidos que eu sei que eu vou reler. Mas a maioria deles, tipo, qual a necessidade de ter, sendo que vai ficar lá parado? E se você me disser que pretende, talvez, ter uma biblioteca para gerações futuras da sua família poderem ler, eu até entendo o pensamento, mas qual é a necessidade real de guardar tudo às 7 chaves? E eu acho, sinceramente, que todo mundo que fala que a leitura é importante para os jovens e para o futuro do nosso país tem meio que uma obrigação moral de passar essa cultura adiante. E eu acredito muito que os 20, 30 reais que a gente gasta em cada livro, mais ou menos, seriam muito mais bem gastos se essa história tem a chance de abrir as asas e se disseminar pra galera. E acreditem em mim, gente, o livro não vai se importar de ficar levemente amassado. Ele não vai se importar se você quiser abrir ele totalmente para ler. Ele não vai se importar se você usar a orelha para marcar. Ele não vai se importar se você quiser sublinhar uma parte, porque você gostou. Autumn sorri. Por quê? Porque o livro é só um objeto. O que importa é a história. E a história que vai ser passada adiante. Afinal, o livro, gente, ele só quer ser lido. E é isso aí, galera. Essa foi a minha mensagem de hoje. Se você curtiu, deixa o seu curtir. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever. Aqui no Cabine Literária é literatura com personalidade. E eu tô aqui toda quinta-feira pra passar alguma mensagem pra vocês. Yay! Aquele beijo e um bom final de semana. Ah, meu Deus. Desculpa se eu te machuquei. Ai, que horror. Eu abri demais. Eu escrevi. Eu usei a orelha. Que mentira, gente. Sério. Por que vocês realmente se importam com isso?